Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no vídeo do Tower of Hell. Então vamos lá, porque essa fase aqui é fácil, tá? Tem muita gente me perguntando, tá? Da shift, é só você apertar nesse cadeadinho. Mas vamos lá. Eu já fiz o vídeo aqui de shift, não sei se vocês viram. Essa fase aqui eu amo, apesar que ela é fácil. Eu gosto dela porque eu acho ela fácil também. Bom, gente, eu vou usar shift em algumas fases, como essa aqui, só que no finalzinho dela, tá? Eu vou usar shift, eu acho que eu vou usar shift, eu não sei porquê, mas tudo bem, porque eu tinha passado com shift em um vídeo que eu tava fazendo, tá? Então, eu vou tirar o shift. Mas enfim, gente, tem 5 minutos, então vamos lá. Eu tô aqui no Pro Tower, gente. Não sei se vocês viram, eu tô aqui no Pro Tower. Então vamos lá pra continuar com o meu vídeo. Bom, gente, um beijo aqui para algumas inscritas que estavam aqui. Eu não sei se elas estão no jogo, mas tudo bem. Elas estavam comigo aqui agora em pouco. Ai, sim, a Natasha me ensinou assim, né? Beijo, Natasha, tá? Não sei. Um beijo, tá, Natasha? Eu amo a Natasha Panda, gente. Tá na chafanta, tá na chafanta. Ai, gente, eu cantando tá na chafanta. Duvido, né? Duvido o quê? Ai, que menina preta aqui do meu lado. Eu tomei um susto. Eu vou colocar shift, porque agora eu tô acostumada com shift. Então, vamos lá. Eu tinha passado, eu tava no azul. Eu tava no azul, só que eu tinha caído. E falei em cair, eu caí. Eu vou ir por aqui, já que eu já tô aqui. Eu vou ir por aqui. Eu vou ir com shift, porque eu gosto de shift. Gente, em um vídeo eu vou fazer eu jogando no PC, porque eu acho mais fácil. Mas enfim, gente. Eu vou ir pulando por aqui até a gente ir pra cá. Porque eu acho bem mais fácil. Eu vou ir com shift, tá, gente? Eu não sei por que agora eu tô vendo com shift. Se o desafio do shift vai ser o outro. Eu só vou colocar shift em algumas fases que são difíceis, tá bom? Eu vou colocar shift nessa pra ficar mais rápido. Gente, ignora a minha voz, porque eu tô um pouco rouca, porque assim, né? Fazer o quê? Ai, gente, minha câmera virou. Imeditado. Ai, gente, um beijo aqui para a Chorana. Já esqueci o nome dela. Eu acho que ela saiu. Eu não sei se ela saiu. Ai, um beijo pra essa menina que tá aqui comigo, tá? É pra... Como é que é o nome? Aquela ali que eu tava tentando dar salve pra ela. Só que ela tava andando. Mas é Flor Muna, essa menina ali. Essa menina de Roblox, que ela também é inscrita. Peraí que meu troço aqui tá bugado. Acho que eu não vou usar shift, senão vai ficar muito ruim. Tem 2 minutos já. Tem um garotinho aqui, eu acho que com shift não tá dando muito certo. Mas enfim. Ai, gente, tem 2 minutos e eu tô aqui ainda cagada, né, no chão. Mas enfim. É tudo enfim agora. Gente do céu. Eu não tô conseguindo, mulher. Aquelas, né? Jesus. Eu tô puxando a Natasha agora. Eu vou ir assim que eu acho mais fácil. Ai, gente, eu caí. Poxa, gente. Ai, um beijo pra aquela ali, tá? Que tá parada ali. Acho que ela bugou. Ah, não, é porque ela anda devagar mesmo. Coitada. Ai, gente, eu queria mandar um salve pra essa aqui, olha. Essa branquinha. Esqueci o nome. Bom, gente, eu voltei, tá? Porque me chamaram ali e eu tinha que ir, né? Fazer o quê? Gente, vamos pra próxima partida, porque senão essa partida só tem 1 minuto mesmo. Então vamos esperar o tempo acabar. Então, até a próxima. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Vamos para a próxima partida, gente. Vou colocar aqui o nosso lindo. Vamos olhar para cima sempre.
quando eu olho pra cima, tudo bem. As fases não são tão difíceis como eu vi, né? Então vamos lá. Parece que tá estranho, gente. Sei lá o que tá acontecendo. Eu não sei, o meu boneco não pula direito, eu não sei porquê. Gente, eu nunca ganhei na Tower. Eu não sei porquê, eu nunca ganhei no Tower. Eu já sei porquê eu não ganhei no... Ah, toma um salve pra essas duas aqui. Mesmo eles não terem pedido, mas tudo bem. É porque eles estavam participando do meu vídeo até. Ah, sim, a gente, acho que ela é minha amiga. Não sei, eu não lembro. Eu tenho tantos amigos no Roblox, porque eu aceito. É injusto, tá, gente, para os inscritos. Gente, porque eu tenho muitos amigos. Porque eles são minhas famílias. Meus familiares, tá, gente? Como o meu primo, ele é meu amigo, que eu deixei ele como amigo. Porque assim, pra gente jogar. Porque senão não vai dar pra gente jogar junto e a gente gravar pra vocês. Então, aí a gente já fica amigo. Que também já fica mais fácil e também porque são familiares. Quando a gente quer jogar junto, a gente não pode. A gente vai ter que acertar o mapa que o outro tá jogando. Tipo, o outro quer fazer uma surpresa. Tipo, o outro tá jogando, só que... Ah, meu Deus, eu não tenho ele como amigo. Eu não sei como que ele está jogando. Então, você já tem que, né, deixar como amigo. Como a Cris Minigirl é amiga da Júlia. A Gia Minigirl é amiga da Cris. A Cris Minigirl é amiga do Tex. O Tex HS é amigo da Júlia e amigo da Cris. Tudo, tá, gente? Tudo assim. Ai, Deus. Eu não tô sabendo direito. Como é que a menina conseguiu? Pera aí. Ai, um beijo pra essa cocola lá, sei lá o que. Desculpa, porque eu não sei pronunciar os nomes. Não. Só você virar assim. Gente, eu tô muito triste. Eu vou ficar sem... Vou colocar com a musiquinha. Eu aceitei aqui. Eu aceitei ela, tá, gente? Porque ela é minha amiga. Agora que eu vi que a minha amiguinha da escola, ela falou que o nome dela é essa. Cobinanis Oficial. Tá bom, gente? Só porque ela é minha amiga. Porque eu não aceito ninguém desconfiado, não. Só porque é justo pros outros inscritos, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei que eu ia ficar sem, né? Eu vou tentar ficar sem pra ver como é que é. Ih, gente, eu já tô acostumada com a outra câmera que eu achei melhor. Ih, já tô acostumada. Ih, meu Deus, aí eu fiquei mais acostumada com aquele. Ai, Jesus. Então, vamos assim. Vamos assim. Eu vou pular aqui. E depois eu pulo aqui. Consegui, gente. Ui, que susto! Ai, gente, essa fase... Eu não sei o que eu sinto por ela. Eu sinto, sei lá, né? Eu não gosto, gente, dessa fase. Eu não sou muito boa. Na verdade, eu não sou boa em nenhuma das fases. Então, gente... Ai, gente, tem uns mosquitinhos aqui pegando eu. A gente vai ter que sair. Agora eu não tô me sentindo boa. Não sei por quê. Por causa dos mosquitinhos, sei lá. Ai, gente. Nem tava olhando ali. O pessoal falando no chat. Vamos aqui. Se fosse a Natasha já ia, né? Passar ali direto. Que isso, menino? Menino é muito bom. Eu tava ali, né? Eu passei muito, então. Pra chegar até aqui.
Gente, você não pode pular, senão sua cabeça bate aqui em cima. Eu consegui. Agora eu vou tirar a câmera, que assim é melhor. Nossa, eu pensei que eu cheguei e eu ia ficar muito tipo assim, oh my god, oh my god. Só que é ao contrário. Não cheguei. Vou usar shift aqui, tá? Como eu falei, vou usar shift em algumas fases. Bom, gente. Pronto. Desativar aqui o shift. Não, gente, eu odeio de coração essa fase. Mas tudo bem. Eu sinto que eu vou cair, eu vou ficar super humilhada. E eu caí. Pelo menos tinha um buraquinho aqui pra gente passar aí também. Que a gente já aproveita e pula. Eu sabia que eu ia cair ali. Eu não sei como é que o menino conseguiu. Vou usar shift aqui. Pera aí. Gente, eu consegui. Ignora os barulhos, tá? Jesus Cristo. Eu vou tirar aqui, tá? Então, gente, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Jesus. Ai, não, 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 não. Ah! Gente, eu consegui. Não acredito. Não, gente, eu também odeio esta fase. Eu tô presa, eu vou morrer. Pera. Que é isso, gente? Minha única chance. Voltar. Voltar. É aqui, gente? Acho que é, né? É aqui. Pronto, minha única chance foi essa. Pera, que é isso? Deixa aquilo passar primeiro. Eu não sei como é que eu vou passar isso. Eu só sei que eu já vou pular. Tá, vamos assim. Eu sinto que eu vou morrer nessa fase. Mas tudo bem. Apesar que eu já vou dormir mesmo, então não adianta nada. Né? Pera, gente. Eu não estou acreditando. Coitada do menino. Coitada de mim daqui a pouco. Coitada de mim. Coitada de mim não, gente. Não consegui. Dá shift aqui. Não sou acostumada. É só se passa assim. Como é que o menino passou? Pera. Ah, não, 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 gente. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e tchau.